Hello, everybody. This is me, Albert, again. E aí, tudo bem? Aqui é o Albert, sou seu tutor nesse curso Inglês para Profissionais de Restaurante. Essa é a nossa aula 3, ok? Desse curso completo. E hoje nós vamos falar sobre seafood, ok? Iríamos falar também sobre poultry. Poultry significa ave, ok? Que seriam as aves que são servidas em um restaurante. Mas para que essa aula não fique muito extensa, eu vou separar. Então aqui nós vamos falar hoje especificamente sobre seafood, ok? Shellfish, crustacean, mas aí tá tudo relacionado aos frutos do mar, marisco, molusco, crustáceo, alright? Então, essa é a ideia dessa aula. E aí, claro, já fica o convite para a próxima aula, que vai ser sobre poultry, que são as aves servidas em um restaurante, ok? Hoje nós vamos nos ater aos frutos do mar. Então, sem mais delongas, deixa eu compartilhar minha tela aqui com você. Alright? E aí, pessoal, nesse inteirinho, me falem, por favor, deixem aqui nos comentários o que vocês estão achando desse curso. Essa já é a terceira aula, mas o quarto vídeo, porque o primeiro vídeo foi uma introdução falando sobre o que ocorreria ou o que teria nesse curso. Então, nos deixe seu feedback, que isso é muito importante para nós sabermos se nós estamos indo pelo caminho certo. Alright? Então, vamos lá. Então, ali, seafood and poultry. Como eu tinha dito, poultry, próxima aula. Seafood, sea, mar, não é? Deixa eu até entrar aqui. Então, sea, S-E-A, mar, food, comida. Então, comida do mar ou os frutos do mar, alright? E aqui, the term seafood covers all fish from the sea or fresh water, as well as shellfish. Então, o que está falando aqui? O termo seafood cobre todos os peixes do mar, sea, ou salt water, ou fresh water, que seria o equivalente à nossa água doce. Assim como shellfish, que são os mariscos, ok? Crustaceans também, os crustáceos, alright? Tudo isso aí está relacionado a seafood. E aí, aqui tem um pontinho interessante. Fish. Essa palavra fish, ela não tem um plural. Interessante. Você pode falar um peixe ou 10 peixes. Em inglês fica one fish, 10 fish. Ok? Então, não existe o plural dessa palavra. Alright? Awesome. Então, vamos seguir. Então aqui, names of some sea and freshwater fish. Então, os nomes de alguns peixes do mar, da água salgada, do oceano, talvez, e freshwater, da água doce para nós, alright? E aí aqui, então, vamos começar com sea ou saltwater fish. E aí, pessoal, aqui você só tem o nome, não tem a tradução. Então, para ficar um pouco mais interativo, o que eu fiz? Além desse slide, eu criei um outro documento onde você vai poder acompanhar a forma com que é escrita em inglês, a fonética, a forma com que se pronuncia essa palavra, porque muitas enganam, ok? E também a tradução em português. Então, eu vou parar aqui o meu compartilhamento com você e vou compartilhar o meu outro documento com você, onde eu tenho todas essas traduções, alright? Então, deixa eu abrir aqui rapidamente. Bacana, estamos compartilhando. Legal. Acredito que você já esteja vendo aí, ok? Então, vamos lá. Então, seafood aqui, certo? Awesome. E aí, aqui, sea ou saltwater fish. Então, são os peixes aí mais comuns do mar, da água salgada. Então, nós começamos aqui com o nosso salmão, ok? E aí, pelo fato da palavra em inglês parecer com a palavra em português, muitas pessoas pronunciam errado. Não vou nem pronunciar errado aqui, só vou pronunciar corretamente, que eu acho que vai ficar mais fácil para você assimilar.
Então, como é a forma correta de pronunciar essa palavra? Salmon. Salmon. Ok? Salmon. E aqui eu sublinhei aqui, coloquei um highlight na fonética. Talvez você nunca tenha escutado, talvez sim, talvez não, o que é a fonética, o alfabeto fonético do inglês. É bem interessante. Não é, na verdade, não só do inglês, eu acredito que seja internacional, se não me falha a memória. Mas com isso, você consegue ler os símbolos e, através disso, você consegue pronunciar corretamente a palavra, mesmo que você nunca a tenha escutado, ok? Então, nesse caso aqui, salmão em English, salmon. Salmon, alright? Qualquer coisa, para o vídeo, volta, pronuncia novamente comigo para você pronunciar corretamente. Salmon, alright? Awesome. Nosso próximo peixe aqui é o sole. Sole, sole. Nem coloquei aqui a fonética porque é relativamente simples. Sole. E aí tem o Dover, Dover sole e o Lemon sole. Qual a diferença, Albert? A diferença, eles são da mesma família, mas são, vamos colocar como subcategorias de uma mesma raiz, de uma mesma família, ok? Peixes finos aí, o pessoal fala que são muito bons, e é o linguado em português, ok? É o sole, alright? E eles também fazem parte aí de uma família de flatfish. Flatfish. São peixes muito curiosos, inusitados, porque são peixes que ficam na horizontal. É muito engraçado mesmo. Depois procure, jogue lá Soul, e aí tanto Dove quanto Lemon, você vai ver um peixe reto, muito interessante, ok? Então, tá aí registrado. Então, o próximo peixe aqui, a nossa sardinha, alright, em português. Em inglês também é bem próximo, certo? A escrita também, mas a pronúncia é sardine, sardine, sardine. Se pronuncia um pouco mais o A, sardine, sardine, ok? Claro, eu estou fazendo de uma forma um pouco mais, com um pouco mais de ênfase, não precisa ser necessariamente assim, mas é para você entender a forma correta da pronúncia. Então, sardine, sardine, right? Sardinha. Próximo peixe, está escrito dessa forma aqui, mas a pronúncia é diferente. Então, nosso robalo em inglês é bass. Bass. Ok? O robalo. Bass. Awesome. Próximo. Tuna. 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 Ok? Tuna. Aqui a pronúncia, quer dizer, a fonética dessa palavra. E a tuna é o nosso atum. Ok? Awesome. Então, esses são alguns dos principais peixes de água salgada. Alright? Sea, salt water. Agora, vamos para os principais peixes aí de água doce. Fresh water. Alright? O que nós temos aí? Um bem comum é o cod. Cod, que é o bacalhau. Então, percebe aqui, tem aqui o equivalente a um O, e aí tem 2 pontos. Esses 2 pontos, quando você vira esse símbolo no alfabeto fonético, ele indica que você deve estender um pouco mais a pronúncia daquela palavra. Então, cod, cod, cod. Esse O eu estendo um pouquinho, eu prolongo ele um pouquinho, certo? Cod, bacalhau, alright? Próximo peixe, plaice, plaice, que é o peixe solha, alright? Plaice, solha, em português. Awesome. Next, próximo, whiting, whiting, alright? Whiting, in English, em português, merluza, alright? A nossa merluza. Próximo peixe, mackerel, mackerel, a pronúncia aqui, ok? E aí o equivalente em português é cavala, alright? Cavala. Awesome. Próximo peixe, que é o nosso pregado em português, em inglês, é o turbot. Turbot.
turbot, right? Awesome. Então, next, nós temos aqui a carpa em português, in English, carp, carp. Olha esse P, pessoal, P. O P e o B do inglês são letras interessantes, porque tanto no começo quanto no final da palavra, se eles aparecerem, você é como se você desse uma explosãozinha, assim, ó. Carp, carp, alright? Então, essa é a carpa. Awesome. Aqui nós temos trout, trout, alright? Aqui é a fonética dessa palavra, trout, que é a nossa truta em português. Essa é a forma com que você escreve em inglês, forma com que você pronuncia e forma com que é escrito e pronunciado em português. Alright? Awesome. Rainbow fish. Rainbow fish é o nosso próximo peixe. É o peixe arco-íris. Alright? Rainbow fish. Awesome. Catfish. Catfish. Olha só a pronúncia. Catfish. Qual é esse peixe? O bagre. Ok? Bagre. Catfish. Ele tem umas... Eu não sei como chamo aquilo especificamente, não sou um expert no assunto, mas como se fossem uns fios, assim, muito próximos do peixe, ou do peixe não, do gato, por isso esse nome, catfish, in English, right? Awesome. E aí nós temos aqui eel, 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 que é a enguia, ok? In English, eel, eel, alright? Percebe? Em inglês nós temos a palavra eel, eel, que é assim, ó. Eel, um i mais curto, eel. Essa palavra, essa outra palavra aqui de cima, você prolonga um pouquinho esse, como se fosse um som de i. Eel, 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 eel. Olha só a diferença, as nuances do inglês. Alright? Então, essa é a enguia. Cool! Então agora você já sabe, hein? E aí vamos entrar aqui na categoria de marisco e crustáceo. Shellfish, 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 shell seria a concha do peixe, não é? Peixe de concha. Porque aqui nós temos alguns muito próximos disso. E crustacean, crustacean. Aqui tem até alguns desenhos, deixa eu até mostrar aqui para você rapidamente. Let me share with you. Deixa eu compartilhar aqui com você. Sim, pessoal, e aqui também, ó, tem alguns deles, não é? Temos aqui a tuna. Deixa eu ver se já está aparecendo aí para você. Já está, legal. Tuna, alguns dos desenhos. Lemon sole, lemon sole. Olha só como ele é. Ele é assim mesmo, só que ele é reto. Ele é plano. Flatfish, não é? Essa é a ideia. Um peixe plano, horizontal. Ele não fica na vertical igual os outros peixes. Trout, que é a truta. Eel, que é enguia. E aqui nós temos smoked salmon, ok? Alguns filés aqui e alguns bifes, não é? Então, a fish steak, um bife aí de peixe, alright? Fish steak. E aqui a fish fillet, a fish fillet, alright? Mas o que eu queria te mostrar era esse aqui, ó, shellfish. Porque perceba, todos eles meio que têm uma... Não sei como a gente pode colocar, uma concha, uma armadura, alguma coisa que os protege de alguma forma, ok? Então, bacana. E aí nós temos esses bichinhos aqui. Então, crab, olha o B de novo. Percebe o B no final? Crab. Então, o B tem essa explosãozinha, ok? Bem legal de prestar atenção nessas nuances e às vezes são coisas que passam desapercebido na maior parte das escolas ou das instituições que ensinam inglês, alright? E deixa eu voltar aqui para te dar também aí as traduções e as pronúncias.
Então, crab é o nosso, não é, caranguejo, crab. Nós temos aqui mussels, ok? Mussels, mexilhões. Eu vou confessar, nunca comi mexilhões, não é? Não lembro. Talvez se você já tiver comido, você já vai saber de uma forma mais empírica do que se trata, tá bom? Scallop, vieira, ok? Scallop, parece uma ostra, tá? É a vieira, um molusco. Oyster, a ostra, ok? Oyster, ostra. E aqui embaixo nós temos também o shrimp. Isso aqui é interessante, não é? Eu não tinha também tanta noção da diferença entre shrimp e prawn. Prawn. São as pronúncias desses mariscos. Então, shrimp é o camarão, que ele é menor, de água salgada, e ele tem um corpo mais curvo, mais curvado, talvez. E a diferença dele pro prawn é essa, que ele é menor, de água salgada, e o corpo curvado, enquanto o prawn, ele é maior, ele é de água doce, né? Pelo menos até onde eu fiz a pesquisa, ele é de água doce, e ele tem um corpo mais reto. Então, para você que também não sabia a diferença, assim como eu, aí está a diferença entre um e outro, ok? Então, shrimp e o prawn. Prawn. Ambos camarão, alright? Mas essa é a diferença entre um e outro. E aí, last but not least, por último, mas não menos importante, nós temos lobster. Coloquei errado aqui. Lobster, ok? Que é a lagosta. Alright, guys? Então, guys, basicamente é isso. Eu queria mostrar para vocês aí o vocabulário, o principal vocabulário relacionado a peixes e os frutos do mar de uma forma geral, alright? Então é isso, é mais uma aula introdutória para que você obtenha o vocabulário específico de restaurante, porque é isso geralmente que é servido aí em um restaurante, alright? E claro, lembrando também sempre, essa aula, esse curso é inspirado no livro English for Professional Workers, ou English for Restaurant Workers, actually. O link desse livro, caso você queira adquiri-lo, está na descrição do vídeo, aqui embaixo na descrição. E assim como os outros serviços que nós prestamos, não é? Nós temos esse curso gravado aqui no YouTube, gratuito. Nós também temos ele gravado, o mesmo curso, só que eu vou te falar a diferença entre o free aqui e o pago na Hotmart. Qual é a diferença? O pago, você vai ter acesso ao mesmo conteúdo, só que você vai ter acesso a atualizações. Eu já falei que tem um aluno que está trabalhando agora nos Estados Unidos, então a gente conversa frequentemente, então ele vai me trazendo atualizações, coisas interessantes que, se para mim são interessantes, para você deve ser muito mais, porque ele é garçom ou server, né, e ele está atuando lá agora. Então, traz coisa fresca, atualizada, que pode ser muito útil para você também, caso você queira mudar, não é? Ir trabalhar nos Estados Unidos ou na Europa, enfim, ou embarcado aí numa embarcação e sabe o quão importante é o inglês, alright? Então nós temos o curso pago também, onde você vai ter atualizações, você vai ter acompanhamento, então você vai ter a disponibilidade do nosso WhatsApp para tirar as suas dúvidas e também o certificado do curso, ok? Essa é a diferença. E baratinho, pessoal. Se não me engano, R$ 149. É o quê? Uma pizza no final de semana aí, se você sai com a família, é isso aí, tá bom? Então você vai ter todo esse suporte. Fora isso, nós também temos as aulas particulares, ok? Porque você assiste isso, absorve, mas de repente você não tem com quem treinar, praticar todo esse vocabulário. Então, nós temos as aulas particulares, que são relacionadas ao inglês, focado, de repente, no restaurante, mas também inglês geral. Então, você aprende o inglês geral, focado com o intuito de você trabalhar em um restaurante, ok? O que mais? Caso você queira
passar numa prova, numa entrevista de emprego em inglês para restaurante, nós temos uma mentoria, onde a gente praticamente aqui, ó, te pega pela mão para te ajudar a passar nessa entrevista. Entrevista de emprego, pessoal, ela é difícil em português. Agora, imagina você fazer a entrevista e fazer a entrevista em um outro idioma que não é o seu. Então, a gente ajuda nesse sentido também. Eu trabalhei, poxa, por mais de 2 anos aí, não é? E um período de mais de 1 ano aí em uma empresa norte-americana, fazendo entrevistas todo santo dia. Então, tenho bastante experiência nesse sentido, né? Entrevistas em inglês. Então, eu tenho experiência para te ajudar nesse sentido, alright? Para você passar na sua entrevista e abrir a chave do castelo. Eu costumo fazer essa brincadeira que, poxa, o que falta muitas vezes para você entrar num ótimo restaurante, para você trabalhar fora, não é, do Brasil, ser expatriado, embarcado, é passar na entrevista. Né? Depois você vai acumular mais vocabulário, vai aprender mais, mas você tem que ter o básico ali para passar na entrevista. Alright? E aí nós temos uma mentoria que te ajuda nisso. Caso você tenha interesse, o link, né, para você nos contatar vai estará aqui nos comentários também. Fora isso, o que nós temos também? Caso você queira, não é? Você é o dono, ou manager, ou supervisor de um restaurante, você quer que a sua equipe seja treinada, nós também podemos ir até aí, não é? Nossa equipe vai até aí e dá um treinamento em loco para a sua equipe aí, para que você possa atender os gringos aí de uma forma bacana, alright? Guys, eu acho que basicamente é isso. Então, se você tiver sua dúvida, deixa ela aqui embaixo, comenta aí se você está gostando, o que você gostaria de ver mais nesse curso, ok? E eu te vejo na próxima aula. Take care. Bye.